Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou contar para vocês o meu relato de parto. Esse é um vídeo que eu venho pensando em gravar várias e várias vezes, que eu enrolei na verdade para gravar durante muito tempo, porque era um assunto que na verdade eu não me sentia preparada para falar, e na verdade até hoje eu nem sei se eu estou preparada para falar sobre isso, mas vamos tentar, né? Bom, pessoal, eu não fiz esse vídeo com roteiro, eu vou falando mais ou menos de acordo com as coisas que eu lembro. Afinal de contas, já fazem mais de 2 anos que tudo isso aconteceu, então muitas das coisas eu apaguei da minha memória. Mas eu tô fazendo esse vídeo porque na época que eu tava grávida era um tipo de conteúdo que eu buscava assistir, que eu gostava de assistir. Então eu acho que talvez muitas mulheres que estão grávidas agora talvez se interessem. Bom, então vamos lá. A minha gravidez não foi uma gravidez planejada, não foi assim. Eu nunca fui um tipo de pessoa que sempre sonhou em engravidar, que sempre sonhou em ter filhos. Não era uma meta de vida que eu tinha, e mais aconteceu e foi uma gravidez não planejada, mas foi uma gravidez muito desejada. E por eu não ter essa vontade de ser mãe, esse contato com a maternidade, eu busquei durante toda a minha gestação todo tipo de informação sobre tudo. Eu passei os 9 meses da minha gravidez lendo sobre o assunto, sobre gravidez, sobre maternidade, sobre amamentação e sobre o parto. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de encarar o desconhecido, eu gosto de procurar informação sobre as coisas quando eu não sei sobre aquele assunto. Então, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa e mesmo não tendo esse desejo de ser mãe, foi uma coisa que foi crescendo dentro de mim e ao longo dos 9 meses da minha gravidez eu estudei muito. Então, eu estava me preparando, sonhando com o parto normal desde o início. Na madrugada do dia 19, eu comecei a sentir algumas coisinhas. Por volta de mais ou menos 1h30, 2 da manhã, a minha bolsa estourou. Eu tava dormindo, eu acordei, levantei num pulo, acendi a luz. Na hora que eu acendi a luz, começou a descer uma água. Eu tava muito tranquila, eu tava muito preparada, eu sabia tudo que podia acontecer. Então eu fiquei ouvindo música, eu fui comer, porque eu sabia que se eu precisasse fazer uma cirurgia, por acaso eu não poderia comer, então eu fui comer. Eu fui ouvir música, eu fui andar, eu fui tentar dormir, mas não consegui. Eu sei que por volta, e eu comecei a contar as contrações e elas estavam vindo assim a cada 10 minutos, por aí. Quando foi por volta de 5 horas da manhã, as contrações estavam vindo de 2 em 2 minutos, estavam vindo bem certinhas. E aí, nesse momento, eu tomei um banho, chamei meu marido, arrumei as minhas coisas que ainda não estavam arrumadas, e fui me maquiar, fui me arrumar e tudo mais, e fomos para o hospital. Chegando lá no hospital, como eu estava arrumada, como eu estava toda, né, numa boa, meio que duvidaram um pouco assim, no sentido de você tá mesmo em trabalho de parto? Ou então uma enfermeira me perguntou, você veio para fazer cesárea? Aí eu falei, não, eu tô em trabalho de parto, quero ter parto normal. Aí ela, não, mas você tá toda maquiada. Aí eu falei, o que que tem? Enfim, eu fui lá para dentro, fiz o exame de toque e aí eu estava de 4 centímetros. Então, quer dizer, eu já estava para ser internada. Enquanto eu estava nesse processo de dilatação e tudo mais, eu entrei no hospital, era por volta de 6 horas da manhã. Eu estava durante esse processo numa boa, super tranquila. Eu estava dando voltas nos corredores do hospital, então meu marido estava o tempo todo comigo. A gente sentava, a gente conversava. E aí ele me ofereceu comida, falaram que eu não podia comer, só fizeram assim pra mim, que eu não podia comer. Passado esse tempo, passou mais ou menos umas 2 horas, 2 horas e pouca, isso já era quase 8 horas da manhã. Eu voltei lá para dentro para poder fazer um novo exame de toque. Até então, o médico plantonista não tinha chegado, ele já tinha sido notificado de que tinha uma pessoa em trabalho de parto, mas até então ele não tinha chegado.
Por volta de 8, 8 e pouca da manhã, eu voltei a fazer um novo exame de toque e eu estava com 7 centímetros de dilatação. Então, eu dilatei dos 4 aos 7 centímetros em menos de 2 horas. Então, meu trabalho de parto estava assim, super tranquilo. Eu tava sentindo dor? Tava sentindo dor. Com 7 centímetros eu tava sentindo bastante dor. Só que como eu tava andando numa boa, eu podia conversar, eu tinha ali meu marido do meu lado, então isso meio que distraía minha mente e na hora que vinha a contração eu ficava quietinha, parava, era como se nada tivesse acontecido. Por volta de 9 horas da manhã, o médico chegou. O bendito médico chegou. E, gente, foi assim, como se tivessem me jogado um balde de água fria. Vocês conseguem visualizar a Janaína antes do médico chegar e a Janaína depois do médico chegar. Aquela pessoa que estava completamente preparada para o que viesse, que sabia de tudo que estava acontecendo, que tinha plena convicção do que queria, simplesmente sumiu. Que o médico chegou, primeiro que ele não veio me cumprimentar. Eu fui até ele. Ele entrou na sala de pré-parto, eu não sei o que é aquilo ali. Ele entrou ali, ele pegou, acho que o meu prontuário, eu não sei, e ele virou para mim. Eu lembro perfeitamente que eu estava escorada no vão da porta, porque veio uma contração bem naquele momento, e ele virou para mim e disse assim: Você não quer fazer uma cesárea, não? Porque, olha, tem duas para fazer cesárea no centro cirúrgico. Era só um centro cirúrgico, o hospital pequeno só tinha um centro cirúrgico. Ele falou comigo: Você não quer fazer uma cesárea, não? Porque aí você vai ser a primeira. Tem mais duas gestantes para fazer cesárea marcada. Então você vai ficar para depois, você vai ter que esperar. Então, gente, não teve assim um bom dia, um como que vai, como é seu nome, como que é o nome do seu bebê, não teve nada disso. Ele só, primeira coisa, o primeiro contato que o médico plantonista teve comigo foi me perguntar se eu queria ter uma cesárea porque o centro cirúrgico ia estar ocupado. E aí eu lembro que com a mão assim, segurando o vão da porta, por causa da contração, eu falei que não queria, porque eu queria ter parto normal. E assim, gente, eu tinha levado tudo. Eu tinha levado meu plano de parto, eu tinha levado a lei do acompanhante. Para quem não sabe, a Constituição Federal ela tem uma lei de que o hospital público e particular ele precisa aceitar o acompanhante, que é parturiente, escolher no pré-parto, no parto e no pós-parto. Então é aquilo que eu falei, que no hospital que eu pari só tinha aquela coisa de que só podia entrar mulher na maternidade. Isso não existe. Isso só existe no hospital que eu pari, porque em nenhum outro lugar isso existe e isso não tem fundamento nenhum na lei, porque se eu escolher que o meu marido entre comigo na maternidade, eu não poderia, e eu não pude escolher que ele entrasse comigo, que ele fosse meu acompanhante, eu só pude escolher pessoas do sexo feminino para ficar comigo. Enfim, o médico chegou e como eu falei para vocês, eu era uma pessoa antes do médico chegar e eu era outra pessoa depois do médico chegar. Eu sabia de tudo que eu precisava fazer, mas naquele momento que eu já estava de 7 para 8 centímetros, começou a bater uma dor muito forte. Era uma dor muito absurda. Nesse momento eu lembro que eu saí da maternidade e fui para o banheiro tomar banho. Eu queria, né, que a água quente caísse nas minhas costas. Isso ajuda a aliviar a dor e a acelerar o processo do trabalho de parto. Nesse momento, bate na porta do banheiro uma enfermeira falando: sai daí, senão você vai ganhar esse menino aí. Vem pra cá que você pode escorregar. Me levaram para a sala de parto normal. É uma salinha minúscula com uma mesa, né, a maca para você ficar deitada, uns armáriozinhos, algumas coisinhas ali que eu não lembro muito bem, que eu não prestei muita atenção. Eu lembro dessa maca. E aí eles me fizeram deitar ali, e ali eles me fizeram um toque, dois toques, três toques, quatro toques. Eu não sei dizer para que tanto toque se eu já estava em trabalho de parto avançado, se todo mundo já sabia que eu estava para ganhar neném, já estava para parir, e eles continuaram fazendo exame de toque, e aí uma enfermeira virou para mim e falou assim: olha, eu tô sentindo o cabelinho dela, ela tá vindo, mamãe, não sei o que. Foi assim, a mais fofinha de todas. E aí eu quis levantar, né? Porque você faz o exame de toque, levanta e sai e continua a sentir dor.
Mas nesse momento, falaram assim, fica aí. Fizeram assim em mim pra eu deitar de novo. E falaram assim, fica aí, você tem que ficar aqui, porque aqui coisa... Eu falei, não, eu quero levantar. Quando eu ficava deitada, pra quem não sabe, pra quem nunca teve filho de parto normal, a dor, ela começa na lombar, começa cá embaixo, perto do cóccix. E à medida que o trabalho de parto progride, essa dor ela vai tomando toda a região da barriga até chegar no pé da barriga, que é o momento que a criança nasce. Então a minha dor ainda estava na lombar. Então a enfermeira fazendo assim para eu deitar, me doía muito as costas, queimava minhas costas, que era uma dor que eu não sentia quando eu estava de pé. Eu estava a noite inteira sem dormir, eu não me aguentava mais em pé, mas se eu deitasse era 3 vezes pior. Então eu queria ficar em pé. Nesse momento eu consegui virar de lado na maca, deitava assim, me aliviava um pouco nesse momento. E aí, de novo, a cutucadinha no ombro para eu deitar direito, porque estavam com medo de eu cair. Gente, fala sério, né? Eu não sou criança. Ninguém precisa falar que eu vou cair de uma cama. Por favor, né? Então eu não podia ficar de lado, eu não podia levantar, porque eu ia cair. E aí eu tive que ficar deitada ali durante um tempo. Nesse meio tempo que essas coisas aconteciam, logo depois que eu saí do banheiro e tudo isso acontecia, e eu fui, né, para a sala de parto normal, fizeram o exame de toque e eu fui impedida de sair. Nesse momento eu estava sozinha, não tinha ninguém comigo. E a todo momento que isso estava acontecendo, que eu não faço ideia de quanto tempo eu fiquei ali, eu sei que eu pedia para chamarem meu marido a todo momento, entendeu? Essa sala de parto normal, ela tinha uma ligação com a maternidade pública e tinha uma outra portinha que dava para o corredor do hospital. Então, se o meu marido entrasse, ele não ia passar dentro da maternidade, onde poderiam ter outras mulheres, né, outras grávidas. Ele passaria por essa salinha que dá ao corredor. Então, ele sairia do corredor onde ele estava e viria ficar comigo. Não foi uma, nem duas, nem 3, nem 4, nem 5 vezes que eu chamei por ele, pedindo os enfermeiros para poderem chamar ele para ficar comigo. E que a todo momento ele, do lado de fora, perguntava o que estava acontecendo para alguém que estava passando e também não davam a mínima. Então, assim, eu pedia para chamarem ele e falavam assim: olha, a gente tem que ver com o médico. O médico falou aquilo comigo e saiu. E aí eu só fiquei com as enfermeiras. Falou, olha, a gente tem que ver com o médico. Depois disso, o médico chegou e eu pedi de novo para chamarem o meu marido. Falei, chama o meu marido, eu quero ficar com meu marido e tal. Chama ele para ficar comigo. E aí ele falou, precisa ver com a coordenação do hospital. Nasceu num sábado de manhã, né? Dia 19 era um sábado de manhã. Não tinha coordenação do hospital no sábado de manhã. Não tinha ninguém no hospital. Então, a enfermeira jogava para cima do médico, o médico jogava para cima da coordenação e tudo estava acontecendo e não tinha ninguém comigo. A enfermeira falou com o médico assim, eu ouvi, ela falou assim, doutor fulano de tal, vamos dar vamos induzir, vamos colocar uma ocitocina no soro dela para ver se a gente progride esse trabalho de parto. E aí ele falou assim, Não, ela não quer ter parto normal, então ela vai ter parto normal. Não coloca nada aí, não. então, assim, gente, a todo momento, mesmo sentindo muita dor, e toda vez que vinha uma contração eu ia para a estratosfera, eu conseguia perceber que ele não estava interessado em estar ali. Ele não estava nem aí se eu estava sentindo dor, se eu estava precisando de alguém, se eu estava precisando de ajuda. Ele não queria estar ali fazendo o meu parto. Passou disso, ele começou a mandar eu fazer força. Ele começou a mandar eu fazer força e eu achei aquilo muito estranho. Então eu sabia que aquilo estava errado. Não era para eu fazer força naquele momento se eu não tinha chegado aos 10 centímetros. Ele me mandava fazer força e eu perguntava: eu já tô de 10 centímetros? E ele não respondia. E eu falava assim: doutor, de quantos centímetros eu tô? E ele não respondia. E aí depois eu perguntei assim: doutor, a minha bolsa já rompeu? E ele disse, não rompeu toda não, ainda tem líquido ainda.
E aí eu falei, gente, tá errado. Só que eu falava pra mim mesma, sabe? Naquele momento eu não conseguia expressar o que eu tava sentindo, porque o que eu falei, eu tava sozinha. O que aquelas pessoas fariam comigo eu não sabia. Então eu não expressava nenhuma reação, eu simplesmente seguia o que eles estavam falando. E eu comecei a empurrar, eu comecei a fazer força. Só que o que acontece? Se você faz força antes dos 10 centímetros e antes da bolsa, todo o líquido amniótico sair, ao invés da criança descer, ela sobe. Você está fazendo uma força contrária ao necessário. A criança não está na hora de descer. E a força de expulsão, ela vem sozinha. Não precisa ninguém te mandar fazer força. Quando vem a hora de expulsar a criança, o seu corpo sabe fazer isso sozinho. Eu não estava sentindo vontade de empurrar. Eu perguntava se eu já estava de 10 centímetros, ninguém me respondia. Eu perguntei se a bolsa já estava rompida, ele falou que ainda tinha líquido, então não era para eu empurrar. Mas aí eu pensei assim, não, eu vou fazer o que essa gente está mandando, porque eu sei lá o que pode acontecer comigo aqui. Eu começava a empurrar e eu sentia muita dor nas costas, muita dor, porque eu estava fazendo força errado. Então eu comecei a empurrar errado e eu comecei a chorar muito, porque estava me doendo muito as costas. E aí nessa hora começou o ápice de tudo que eu vivi naquele dia. Nesse momento que eu comecei a fazer força, sem necessidade, sem estar na hora certa, o médico começou a falar comigo assim: Essa criança não vai nascer. Você está fazendo força errado. Essa criança não vai nascer. E não vai nascer. E aí a outra colocava aquele aparelhinho para escutar o coração e o coração tava tudo tranquilo. Tava tudo bem com o coração dela e ele de um lado falando: ela não vai nascer. Ela não vai nascer. Esse cordão tá enrolado no pescoço. É por isso que ela não tá querendo descer. E ele começou a falar umas coisas assim muito estranhas para mim. E a enfermeira do meu lado esquerdo, toda hora colocava aquele aparelhinho para ouvir o coração do neném e tava tudo bem. E ele falando essas coisas pra mim, e eu sabia que aquilo ali tava errado, entendeu? Eu sabia que aquilo ali não tava certo. E depois de sei lá quanto tempo fazendo força, ele chamou a pediatra, e a pediatra chegou e falou: o que tá acontecendo? E aí ele falou: ela tá fazendo força errado, a criança não quer nascer, que não sei o que. Ele começou a falar com ela umas coisas que também começaram a deixar ela meio apavorada. E aí a pediatra foi e chamou a minha mãe. E aí nesse momento a minha mãe entrou e começou a falar comigo assim: faz uma cesárea, Janaína. Não tem necessidade de você ficar aqui sofrendo, ela não vai nascer. Faz uma cesárea. E aí eu comecei a chorar e aí eu falei assim: tá bom. Nesse momento que eu falei tá bom, que eu aceitei fazer a cesárea, as duas enfermeiras me puxaram, me levantaram e saíram. E aí eu falei: olha, tá vendo como eu não tô tão ruim assim como quiseram parecer pra mim? E aí eu lembro que a minha mãe começou a me segurar pelo braço para poder me ajudar a ir pro centro cirúrgico e eu fui andando pro centro cirúrgico. Quando eu levantei, toda aquela dor que eu tava sentindo diminuiu. Quando eu cheguei no centro cirúrgico, eles puseram uma coisinha no meu pé e me deitaram. E aí eu lembro que o médico o médico, sei lá, as enfermeiras me deitaram de lado. E aí o anestesista veio para colocar anestesia, a hack. E aí ele falou assim: relaxa. Só que nesse momento veio uma belíssima de uma contração, nesse exato momento. Que ele falou assim. E aí eu comecei a me contorcer, porque vem a contração e você começa a ficar dura de dor. E aí ele falou: relaxa, se você não relaxar, não tem anestesia que entre. Aí eu falei, espera, tá vindo uma contração. Eu gritei com ele, eu lembro que eu gritei com ele, eu falei: espera que tá vindo uma contração. Eu tô tendo contração, alguma coisa assim. E aí ele não esperou.
E aí eu tomei um choque na perna, que veio descendo assim, da coluna até a perna. E aí, depois disso, passou a contração, eu tomei anestesia, mas antes disso eu tomei um belíssimo choque na coluna. Tudo bem. Depois que eles começaram a fazer os procedimentos, eles me cobriram com aquele pano, aquela coisa toda. É, eu comecei a chorar loucamente porque eu não queria estar ali, não era o que eu queria fazer. Eu sabia que eu não precisava estar ali. E aí eu comecei a chamar meu marido, eu comecei a falar, chama meu marido, cadê meu marido? E aí a enfermeira falava assim, ele já vem, ele já vem. E, e aí ele não veio, certo? E aí eu lembro que eles começaram a falar, o anestesista e o médico começaram a conversar e a falar assim, Eu não sei de onde que eles tiram, que essas mulheres tiram um parto normal, essa ideia de fazer parto normal. Quem tem parto normal é a Índia. Ano que vem você tá aqui de novo e eu vou estar fazendo o seu parto. começou a falar umas coisas assim, debochando, sabe? De toda a situação. E aí a outra médica falou assim, não, é 2 anos, no caso, 2 anos de uma cesariana, de uma gravidez com cesárea para outra. E aí o anestesista falou, não, ano que vem ela tá aqui de novo. E aí eu lembro que eu comecei a chorar, ouvindo tudo aquilo, eu comecei a chorar, 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 e eu passei toda a cirurgia, que eu acho que demorou nem meia hora, nem 20 minutos, não sei. Passei toda a cirurgia chorando, e quando eu ouvi ela chorar, eu apaguei. Eu só sei que quando eu acordei, tava do meu lado, assim, tava meu esposo e a minha mãe. Ela ainda não tava lá, eu acho que tava tomando banho de luz, ela chegou pouco tempo depois, mas eu não lembro de mais nada desse momento. Eu poderia dizer para vocês que eu senti mais dor, eu ouso dizer para vocês que eu senti muito mais dor no corte da cesárea do que aquela dor que eu sentia quando estava deitada lá. A dor que eu senti na cesárea, eu não sei se foi porque era uma coisa que eu não queria fazer e isso me traumatizou de uma certa forma, mas eu ouso dizer que a dor que eu senti depois na cesárea foi muito pior do que a dor que eu senti com as contrações do trabalho de parto. Bom, depois de tudo isso, ficou tudo bem, o médico não voltou mais para me examinar, ele assinou a minha alta e cantou pneu e não voltou mais no hospital, a minha alta já estava assinada, ele não me examinou mais, nem apareceu. Na verdade, para falar a verdade, eu não lembro nem do rosto dele, eu devo ter apagado da minha memória o rosto do médico. Se eu ver na rua, eu não vou saber quem é, graças a Deus. Aquela enfermeira que estava no dia que a minha filha nasceu, que foi aquela que fez o toque e disse que eu estava sentindo o cabelinho dela. No dia seguinte, à noite, ela voltou pro plantão e falou assim: quando você chegou para ter parto normal e eu soube que era o médico fulano de tal que ia fazer seu parto, eu fiquei com pena de você. E aí eu falei assim, por quê? E ela falou assim, porque o médico fulano de tal não faz parto normal. Ele não faz parto normal, ele estava vindo de outra cidade, já tinha feito 2 cesáreas, isso era 9 horas da manhã, né? Ele já tinha feito 2 cesáreas, então ele não ia ficar ali te esperando. Então, quer dizer, aquela sensação que eu estava tendo de que ele não queria estar ali era verdadeira. Toda aquela coisa que ela começou a me contar de que eu não tinha dilatado tudo, de que eu realmente só estava de 8 centímetros, que ela não nasceu com cordão enrolado. Então, essas coisas que ela começou a me contar, eu comecei a chorar, chorar, chorar desesperadamente. Então, gente, eu fico pensando assim, o que a falta de empatia das pessoas, o que a falta de humanidade das pessoas pode gerar de trauma na vida dos outros, porque se antes eu não queria ter uma cesárea, agora eu não quero nem a pau. Eu voltei nesse hospital esse ano para poder fazer outra coisa, porque eu passei mal, precisei ficar lá, e eu tive uma crise de ansiedade. Uma coisa que eu nunca tinha tido na minha vida, eu tive uma crise de ansiedade porque me voltou todo aquele sentimento ruim de quando eu estava internada lá para ter minha filha.
Uma coisa que eu preciso falar pra vocês é o seguinte: não é porque eu tive essa experiência ruim no SUS que todas as experiências de parto vão ser ruins no SUS e que no particular vão ser maravilhosas. Isso não tem nada a ver com ser público ou ser privado. O que me deixa muito frustrada de tudo isso não foi nada do que eu ouvi, do que eu escutei. Não, foi o meu esposo não tá lá, sabe, do meu lado. Aonde eu queria que ele estivesse, aonde a gente, assim, começou a minha gravidez inteira. E eu disse, olha, eu quero você do meu lado. Ele não pôde estar por culpa dos outros. Não foi porque ele estava trabalhando, porque... Não, por culpa dos outros ele não pôde assistir a minha filha nascer, a nossa filha nascer. Então, pra mim, é o pior de tudo. E o que me dói muito mais é ver outras pessoas que tiveram bebês nesse mesmo hospital, nesse mesmo centro cirúrgico, tirando fotos com fotógrafos profissionais, rostinho com rostinho coladinho ali, cesariana e tal, com o papai, o bebê e a mãe deitada, e um profissional, um fotógrafo profissional tirando foto. E eu pensar assim, por que que eu não pude? Por que que eu não pude ter esse momento? De ter sequer assim uma foto da minha filha quando nasceu, aquela foto que levanta uma criança. Não tem nada disso. Nada, 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 nada. O que me deixa muito frustrada é que outras pessoas tiveram filhos nesse mesmo lugar e tiveram experiências diferentes. É claro que eu não quero que outras mulheres vivenciem o que eu vivenciei, mas eu não entendo essa escolha, sabe, de quem pode entrar e quem não pode entrar. Isso não existe de que só pode entrar mulher, só pode entrar não sei quem. Isso não existe. Pode entrar quem você quiser. O que eu queria com esse vídeo é deixar para vocês o meu relato das coisas que aconteceram comigo, para que, sei lá, não volte a acontecer com mais ninguém, para que as pessoas tenham sim a capacidade de buscar informação, de pesquisar a legislação, de saber dos direitos que ela tem, porque a mulher grávida, a mulher que vai parir, ela tem sim o direito de ser bem tratada, de ser bem cuidada a todo momento dentro do hospital. O que me dói até hoje quando eu conto essa história para algumas pessoas, falarem assim, mas você está reclamando à toa. A sua filha está aí, saudável, já tem 2 anos. Para que você fica remoendo o passado? Para que você fica... Pelo menos você tem a sua filha com você, sua filha é saudável. Gente, sim, a minha filha é saudável, minha filha nunca ficou doente. Mas isso não minimiza em nada o que aconteceu. Se eu pudesse, eu passaria tudo exatamente igual para ter ela perfeita e saudável do jeito que ela é hoje. Mas eu não pretendo ter outro e passar pela... Eu não sei se conseguem entender o que eu quero dizer, mas eu não pretendo ter outro e passar pela mesma situação. Conseguem entender? Que ter ela comigo, saudável e grande e esperta, não minimiza tudo que eu passei e não faz isso. Simplesmente isso só faz com que as pessoas tratem isso como se fosse normal. Como se fosse normal você ser xingada, ser maltratada, ser humilhada, debocharem da sua cara enquanto você está sentindo dor. Não é bacana, não é legal. Bom, gente, essa é a minha história. Infelizmente, esse momento que eu tanto desejei não saiu como eu queria, mas tudo serve de aprendizado e é isso que importa. Beijo e obrigada por terem assistido até aqui. Tchau, tchau.